Mais uma vez, muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. E, através desta conferência de imprensa, visa-se apresentar a estratégia e o plano de atividades da Academia para o ano 2011. A estratégia, como desde o início sempre foi referido, a Academia consistiu no segundo maior investimento feito na história deste Conselho, com envolvência direta do município, logo de seguida da Avenida Marginal. E neste sentido, sempre dissemos, desde a primeira hora, que mais do que fazer uma obra que no seu completo ascendeu quase a 7 milhões de euros, o grande desafio que daqui resultava era potenciar este investimento e potenciá-lo numa ótica de 3 vetores de ação claros. O primeiro, a formação; o segundo, o desenvolvimento; e o terceiro, o produto, ou seja, a apresentação e exposição. Na perspectiva da formação, colocamos o enfoque numa formação conseguida através de um plano de ações e iniciativas que colocam à disposição da comunidade conhecimentos, trocas de ideias e conteúdos essenciais à sua evolução enquanto criadores e artistas. A perspectiva de desenvolvimento, através da concretização e no acesso a equipamentos e ferramentas essenciais ao progresso do seu trabalho criativo. E na vertente do produto, ou seja, do resultado, o que se pretende fundamentalmente, como objetivo último, é que, ao longo desta cadeia, grande parte da produção local tenha, no fundo, origem, numa primeira fase, na componente formativa, numa segunda fase, na componente de desenvolvimento, e numa terceira etapa, que, portanto, é a etapa em que sai um resultado final que não é mais nem menos aquilo que todos dizemos na gíria, que é a produção local. Quer dizer, o papel da Academia como pilar de reforço da produção do artista local consiste nesta última etapa. Quando se delineia uma estratégia portanto, assente nestes prismas, não é possível, no primeiro ano de atividade, ou no início da sua atividade, em que o grande enfoque de toda a programação, e é isso que vamos ver no plano de atividades, está orientado para a vertente da formação. Portanto, também não é possível ter já resultados no primeiro ano de atividade de uma formação que tem um grande conteúdo de orientação e de iniciação. É algo que são frutos que vamos colher dentro de 2, 3 anos em termos de avaliação do resultado, em que, apostando na estratégia de formação, vamos ter, obviamente, um conjunto de participantes que se ficam meramente por aí, como em todas as etapas, mas queremos ter, e certamente teremos, um conjunto de utilizadores e dos usufruidores dessa formação que vão passar pela etapa de desenvolvimento e vão ser capazes de apresentar o produto ao resultado final. Nesta perspectiva, e foi um desafio que, no confronto de ideias e no debate que normalmente pauta a nossa estratégia de definição de planos de atividades, até de reequacionar a estratégia, portanto, nós não podemos ficar 2 ou 3 anos meramente nos patamares da formação e do desenvolvimento. Portanto, e neste sentido, já surgiu o conceito do artista residente, que é alguém que já entra nesta fase do percurso a meio, não é? Portanto, já entra na fase do desenvolvimento, e alguns deles já entram na fase do necessitarem de uma porta aberta para apresentarem o produto final, que já são capazes de o fazer. Portanto, e neste sentido, a grande componente da produção que teremos no primeiro ano, particularmente em 2011, só é possível que seja daqueles que já estão numa etapa intermédia deste percurso e dos nossos parceiros institucionais. Portanto, neste sentido, o plano de atividades para 2011 espelha em concreto esta estratégia e tem ações enquadradas nos 3 vetores que referi. Permitam-me que diga que a grande novidade, na minha ótica, e que obviamente resulta desta conferência, e que é, no fundo, o grande conceito paralelo a essa estratégia, é o facto de, na nossa planificação para 2011, e graças a um trabalho de articulação entre todas as partes, surge um conceito ou projeto Arte Academia, o qual traz as 11 artes como referência. Já mais à frente explico em detalhe,
porque efetivamente este é o enfoque de grande inovação que nós temos e que irá certamente potenciar e abrir a academia a novos públicos. Na perspectiva da formação, tem lugar as áreas tradicionais, como a pintura e o desenho, nomeadamente nas artes plásticas, o setup e a manutenção de instrumentos de música, musicais, fotografia digital, engenharia do som, iniciação ao teatro e também bateria. Em termos de áreas inovadoras, o design gráfico, a animação e motion graphics, composição digital, animação em 3D, efeitos especiais de vídeo, game design, portanto, são áreas muito apelativas para a população jovem. Portanto, como sabemos, e é fundamental em termos do nosso pilar e do projeto, portanto, tendo uma academia da juventude e das artes, ter na própria estratégia de programação elementos de grande atratividade para a população jovem. Quando falamos em game design, em design editorial, em sistemas interativos de artes, estamos claramente a dar aqui um enfoque, um incremento para que se passe da utilização das tecnologias como mero meio de distração pessoal, mas para uma perspectiva evolutiva, a tal perspectiva de desenvolvimento que estávamos a falar, que é o passo intermédio para que surjam efetivamente resultados.